Caiu a porra. Caiu. Vou voltar aqui, pedir pra ele voltar aqui. Esperar ele voltar aqui rapidinho. Aí, voltou. Pequeno problema técnico. Isso aí. Na roça, normal. Mas aí, cara, eu queria que você continuasse falando depois que você fez então apresentou lá o mestrado não, a conclusão de biologia e começou a ver essa dificuldade toda, né, de trabalhar com agroecologia, agrofloresta. Qual foi o rumo que você tomou? Bem, aí, né, já estava decidido a trabalhar com agroecologia, já sabia que era isso que eu ia trabalhar e, paralelamente, eu fui me capacitando como permacultor. Ao longo da graduação, fui fazendo inúmeras atividades, inúmeras capacitações, até que abriu uma seleção para o mestrado de Agroecologia e Desenvolvimento Rural da UFSCar. E aí eu participei da seleção, final de 2009 para a turma de 2010, e entrei lá na quinta turma. Entrei com um projeto que era um curso de permacultura voltado para a realidade dos assentamentos rurais de reforma agrária. E Muito maneiro, cara. foi essa pesquisa que a gente desenvolveu lá ao longo de 2 anos. A gente fez uma pesquisação, que é um conceito diferente, né, dessa pesquisa cartesiana usual. Ela é uma Obrigado. pesquisa com aplicação prática Uhum. e foi uma experiência bem significativa, né? Porque eu pude interagir com um assentamento durante 2 anos, sendo que o primeiro ano foi só fazendo um DRP, que é um diagnóstico rural participativo, e após esse DRP, a gente conseguiu levantar todas as demandas práticas e técnicas para o desenvolvimento de inúmeros lotes dentro do assentamento. E com isso a gente conseguiu, para o ano seguinte, planejar uma série de oficinas que tanto resolviam as demandas dos assentados e das assentadas, quanto capacitava futuros agentes de assistência técnica e extensão rural. Então, Foda. esse trabalho aí foi o trabalho que eu apresentei lá na dissertação, e depois disso eu saí lá do mestrado, né, com a formação em biologia, com o mestrado em agroecologia e desenvolvimento rural. Mas na prática mesmo o que eu estava fazendo era tudo que um engenheiro agrônomo faz, né? As atribuições de carreira de um engenheiro agrônomo. E aí eu estava Pode crer. praticamente que exercendo ilegalmente a profissão. Fiquei assim durante 2 anos, de 2002 a 2014. Até que em Pode crer. 2014 eu pensei, pô, eu preciso de um CREA, preciso de um CAL, preciso de algum registro em conselho para poder atuar nessa área que eu atuo, que é de desenvolvimento territorial.
de planejamento e desenho de propriedade rural, de bioconstrução, saneamento ecológico, porque nada disso é atribuição de biólogo, né? Aham. Então, montei uma cooperativa de permacultor junto com os camaradas, que chama Sol Soluções Holísticas, e aí a gente tirou lá 0 e 1 e eu perdi, aí eu tive que voltar para a faculdade para tirar o CREA. Que maneiro, cara. Gastação. Eu conto esse caô aí, mas na real eu gosto de estudar, né, cara? E aí, pô, eu vi que, tipo assim, tava todo mundo na correria, pô, matando um dragão por dia para poder sobreviver na Babilônia. Isso é um absurdo, né, cara? Porque, pô, todo mundo capacitado, todo mundo buscando autonomia e escravo em Babilônia. Aí eu tomei coragem e dei uns passos para trás, né? Tipo, fui fazer outra faculdade. E, pô, minha família falou que eu tava maluco. Várias pessoas aí que me conheciam da caminhada profissional falando, pô, que isso, cara? Tu vai perder 4 anos, 5 anos. Mas eu nunca vi isso como uma perda, né? Eu sempre vi isso como um ganho. Porque eu tava ali, na real, aprendendo conceitualmente muita coisa que eu já praticava. Então, pô, para mim foi ótimo essa capacitação, né? E, pô, eu tive o privilégio de cursar agronomia lá na Rural, que é uma universidade sensacional, assim, tipo... A vivência na universidade por si só já é uma universidade, fora o curso. Então foi uma experiência bastante proveitosa, né? Aí no final do ano retrasado eu terminei a faculdade e comecei a atuar profissional. Aí eu entrei no doutorado para trabalhar com cannabis. Só que a Anvisa não liberou a autorização especial e o vacilão do presidente aí ainda cortou a minha bolsa lá do doutorado. Pode crer. E aí, pô, foi osso, né? Porque, pô, precisava sobreviver de alguma maneira e tal. Eu tava me garantindo ali na bolsa do doutorado, mas aí cortou a bolsa. Falei, porra, vou ter que cair aí no mercado, né? Vou ter que trabalhar. Aí passei na residência em agronomia para trabalhar lá no Ceasa do Rio de Janeiro. Só que aí fui encaminhado para unidade de Nova Friburgo. E aí esse último ano inteiro, final de 2019 e aí 2020 aí até julho, eu fiquei trabalhando operacionalizando o PAA, lá no banco de alimentos do Ceasa. Pode crer. Muito foda. Eu vi umas paradas que estão fazendo lá, estão fazendo reciclagem lá também, né? Essas paradas assim. A gente lá tentou iniciar um projeto piloto de gestão de resíduos do mercado, né, da pedra, de comercialização. Conseguimos, lá em Friburgo a gente teve êxito. Durante 12 meses a gente conseguiu fazer gestão dos resíduos lá, quase que total, dos resíduos orgânicos. Foi maravilhoso. A Pitu Substrato ganhou muito aporte de matéria orgânica inicial. Pode crer. E aí, quando eu estava trabalhando lá no Ceasa, lá no final de 2019, ali para outubro, o pessoal da APEP me convidou para trabalhar junto com eles. Pode crer. E eu aceitei, né, porque eu já tinha uma admiração pela associação. Aí fui lá conhecer o espaço e tive uma grande oportunidade assim, de conhecer pessoas que eu já admirava, como o Rafael Medusa, como o Ciro, que hoje é meu parceiro de trabalho aqui. E acabou que fiquei levando esses 2 trabalhos em paralelo aí, a associação e o Ceasa. Aí, graças a Deus, aí, nesse ano agora de 2020, a gente foi agraciado com a liminar, né, para poder fazer o plantio coletivo para a associação. Aí eu pedi demissão lá do Ceasa
e hoje eu estou trabalhando exclusivamente para a associação, né? Eu dei, inclusive, uma pausa aí nos afazeres permaculturais, né? Nos freelancers, nas consultorias, porque a gente está aqui num processo muito intenso de implementação da fazenda. Que maneiro, cara, que irado. Pô, muito foda você ter dado essas voltas todas e ter terminado trabalhando com a cannabis, assim, né, dentro de uma das maiores, né, instituições do momento, assim, né, das maiores organizações do momento produzindo cannabis medicinal, né, isso é incrível, né, cara? E todo o conhecimento também que você adquiriu ao longo desse tempo todo, né, com todas as práticas aí que você desenrolou ao longo desse tempo todo, né, e terminar o que você terminou, pô, incrível. Eu também tive a mesma percepção, assim, eu passei muitos anos estudando agroecologia, estudando solo, estudando cannabis também, né, e depois que eu entrei para a faculdade, para a Unirio, entrei lá para o curso de Ciências Ambientais, eu também comecei a ter a oportunidade de estudar conceitualmente aquelas coisas que eu já fazia, né, que eu já praticava e tal. Então, para mim também foi muito enriquecedor, né, tá fazendo parte do meio científico, né, da convivência ali com as pessoas, né, isso é muito enriquecedor mesmo, a gente acaba ganhando muito, né. Pode parecer que, como você falou, né, você já sabe isso, né, você vai perder mais 4 anos da sua vida estudando isso aí, mas na verdade quando a gente gosta mesmo daquilo ali, a gente volta vendo coisinha por coisinha, devagarinho, né, parece que a gente tem mais vontade de estudar aquelas coisas, né. Aí também a gente faz associações mais fácil, né, porque a gente já está meio dentro daquele meio ali, então a gente acaba se desenvolvendo muito rápido, né, isso é muito bom. Queria que você falasse, cara, um pouquinho sobre o que você acha que vai ser o futuro da cannabis no Brasil pro próximo ano. Não sei se você acompanha aquele podcast que fala sobre as informações canábicas e tal. E eles estavam lá falando, né, que ano que vem vai ser, com certeza, o ano da cannabis no Brasil, por conta dos movimentos de legalização que estão acontecendo, né, pela força das decisões judiciais também, enfim. Também tem esse PL aí que está tramitando por conta da produção de cânhamo, né, que a gente está ficando para trás nisso também. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões aí. A galera até já deu uma interagida aqui, fez umas perguntas. Cara, Queria... pô, eu tô achando aí que 2021 vai ser um ano bem forte mesmo aí para o desenvolvimento da cannabis no Brasil, né? Porque a gente vai assistir mais associações ganhando essas liminares, a gente vai assistir mais pessoas ganhando habeas corpus para cultivos pessoais e a gente vai assistir provavelmente essa PL 399 aí sendo aprovada, tá ligado? Porque tudo indica que ela já passou e agora já passou assim, nos bastidores, né? Então provavelmente essa votação ela vai encaminhar esse projeto para o Senado. E provavelmente isso daí fique barrado lá no presidente, né? Porque a gente sabe aí o quão retrógrado é a nossa presidência. Porém, o lobby da indústria vai pesar muito e o lobby do agronegócio também. Então, agora é um movimento de ativismo que a rapaziada tem que botar a cara mesmo, tá ligado? E, tipo, agora não é a hora de ficar escondido na sua tenda, no seu armário, na sua guerrilha, não. Agora é a hora de botar a cara de verdade e mostrar que esse setor ele tem que contemplar a agricultura familiar. Porque não existe outra maneira de produzir cannabis no Brasil que não seja pela agricultura familiar via orgânica, porque a própria RDC 05, que regulamenta a produção de plantas medicinais, fala do manejo orgânico da cannabis. E o agronegócio ele está diretamente ligado com a indústria agroquímica. Então, são díspares as situações. Talvez o agronegócio possa vir a se apoderar das utilizações industriais, mas para a obtenção de matéria-prima farmacêutica, a gente tem dúvidas, porque uma vez que o manejo
ele é preconizado que seja orgânico, a gente já vê uma incapacidade de penetração do agronegócio aí. E a agricultura familiar, por sua vez, que já produz aí 70% dos nossos gêneros alimentícios, há de produzir também majoritariamente essa produção de cannabis aí. É para isso que a gente está lutando aqui na associação. A gente quer ajustar que esse seja o formato. A gente não quer que o formato seja esse formato que está se preconizando, importado, de tratar a cannabis como se ela fosse um produto radioativo dentro de um bunker com registro biométrico para você acessar. A gente está falando de uma planta que tem capacidade de recuperação de área degradada, mesmo plantada em monocultura. A gente está falando de uma planta que, embaixo, tem aí um custo de produção de R$50 o quilo e botando lá para frente, lá na hora da venda, 100% de lucro, o agricultor vendendo a R$100 o quilo. Que produto agrícola tem esse valor agregado? Não tem nenhum. Isso vai tirar a agricultura familiar da pobreza, porque a gente sabe que existe uma penetração desigual do capital do campo em relação aos diferentes setores. A agricultura convencional, aí, o agronegócio, leva 10 vezes o orçamento da agricultura familiar. Então, a cannabis é a cura da nação, não só na saúde, mas também economicamente, né? E também socialmente, porque a gente tem capacidade de fazer reparação social, junto com reforma agrária, junto com tudo isso, regulamentando, né, a produção de cannabis. Com certeza, cara, com certeza. Eu passei muito tempo estudando a cannabis também, né? Assim, tipo, minha origem toda veio do cannabis, né? Eu passei, assim, uns 5 anos só pesquisando no Grow Room lá, né? E, assim, me envolvendo muito nesse meio. Depois eu expandi para as outras coisas, né? Comecei a pesquisar skunk, e depois comecei a pesquisar as plantas medicinais e tal. E aí comecei a me aprofundar mais nessa área da alimentação e tudo mais. Mas minha origem mesmo veio da cannabis, né? Então, assim, sempre é uma matéria de muito, muito amor para mim também, né? Uma coisa que eu carrego muito no coração também. E falando sobre esse lance que não é o momento de se esconder, né, e tal, que é o momento da gente fazer uma certa pressão social, né? Fala para vocês que amanhã, né, deve sair o lançamento da revista Maconha Brasil, do Mandaca, e eu escrevi uma matéria lá nessa próxima edição que fala sobre a maconha ser uma punk, né, dela também ser uma planta comestível, do potencial comestível da cannabis, né, que é muito pouco explorado, né? Aí por isso também ela é considerada uma punk. E aí falando sobre as folhas dela, né, que as folhas dela podem ser desidratadas e utilizadas para consumir, mas principalmente a semente dela, né, que a semente dela é como se fosse uma pequena noz, que tem vários ômegas, vários nutrientes, né, e é um alimento muito funcional para os seres humanos, né, então é muito interessante a gente passar a pensar nesse viés também, no viés alimentício da cannabis, né. Até mesmo no azeite, né, o azeite das sementes dela é super caro e, enfim, é utilizado na França, em vários locais, assim, bem... E também das flores dela, né, da utilização das flores dela na própria alimentação também é muito utilizado para aromatizar, enfim, fazer uma série de coisas. É bem interessante. Aí teve uma participação aqui, acho que é a Yara, ela pediu para a gente falar um pouco sobre os potenciais agroecológicos da cannabis. Acho que dá para você falar bastante aí sobre isso, né, eu também queria falar um pouco, mas acho que melhor deixar você falar um pouco e depois eu falo. Dos potenciais agroecológicos da cannabis, bem, a gente pode falar aqui de múltiplos viés, né? Partindo do viés produtivo. A cannabis, ela é uma ótima planta para ser introduzida com outras plantas em consórcio, né? Só que ela tem um papel, né? Que o papel ecológico dela, né? O grupo funcional dela é o grupo das pioneiras, né? Então, ela está ali de início de sistema. Ela
para você fazer a manutenção dela dentro do sistema, você tem que estar fazendo a manutenção de clareira. Então, ela é uma ótima planta mãe, né? Ela é uma ótima planta para você introduzir, para ela estar colonizando ali o sistema e ela está criando outras mudas ali que são mais sensíveis, de grupos funcionais mais avançados. A gente, inclusive, tá fazendo uns projetos aqui, né? Umas experimentações aqui com cannabis em sistema agroflorestal, para recuperação de área degradada. Estamos começando a fazer uns ensaiozinhos aqui, que a gente fez 2 plantios, né? A gente fez um plantio de muda nativa com cannabis e um plantio de muda nativa sem cannabis. E a gente observou mortalidade no que está sem cannabis, né? E o que está com cannabis, as cannabis estão cuidando das plantas nativas. Então, a nível de produção, isso é um potencial. A nível, continuando, né, a produção de cannabis orgânica, dentro de sistema agroecológico, completamente viável, né, completamente aceitável. A planta é um mato, você precisa estar dando um aporte de nutriente, mínimo, assim, comparando com uma cultura agrícola, tá ligado? Tipo, é irrisório e você consegue fazer a adubação toda orgânica, assim, tipo, de diferentes maneiras que você quiser fazer. Você pode fazer tanto num protocolo mais convencional dentro do orgânico, que você utiliza insumos exógenos, como um calcário para corrigir um solo e dar um aporte de cálcio e magnésio, uma torta de mamona para prover um nitrogênio, ou então um esterco, seja de boi ou seja cama de frango. Você pode estar aplicando para fósforo tanto pós de rocha, quanto termofosfatos, quanto farinhas de osso, né? E para potássio você pode estar se utilizando tanto de matéria orgânica, tanto quanto de insumos, quanto um sulfato de potássio. E isso falando de um manejo mais convencional dentro da produção orgânica. Até um manejo mais, digamos, original, né? Que é aquele manejo que a gente gosta mesmo, que é o solo vivo, o no-till, que é onde a gente está ali vivificando um solo e a gente não dá entrada nenhuma, apenas água, quando precisa. Então, a nível produtivo é isso, né? Porém, a agroecologia não é só técnicas produtivas, né? A agroecologia também é pesquisa, a agroecologia também é ciência. E sim, existe muito campo de pesquisa em agroecologia para cannabis. Aqui mesmo a gente também está testando germinação com micorriza e sem micorriza. Porque a gente sabe que as FMA, né, os fungos micorrízicos arbusculares, eles conseguem amortizar as situações de estresse da planta e eles também conseguem aumentar a eficiência de absorção do fósforo, por exemplo. E para o nosso caso aqui, a gente que está produzindo cannabis para obtenção de princípios ativos para fazer medicamento, né? E esses princípios ativos eles são oriundos do metabolismo secundário, que por sua vez é resultado de situações de estresse. Então, a gente quer ver aonde que isso está atrelado, né? A utilização de micorrizas vai melhorar a performance da planta a nível de desenvolvimento da planta, porém, a nível de qualidade produtiva lá no final da escala, é válido usar essa micorriza ou não é válido? Então, a gente está com esses questionamentos. E isso, por exemplo, é pesquisa agroecológica. A gente está fazendo esse ensaio em parceria com a Embrapa. Aí eu vi lá que, acho que foi a Lara, né, que também falou a respeito do social, da agricultura familiar, a respeito da produção de cannabis.
é isso. Agora é haver a autorização para que esse setor se apodere disso. A partir disso, tem que haver um pequeno trabalho de base de desconstrução de preconceito, que ainda existe, porém, em meio rural, em muitos lugares, a planta ela já é super aceita, né? Ela não é demonizada. Inclusive, você vê aí, tem várias cidades do interior que fazem o uso cultural da planta sem nem saber que a planta é a planta, né? E não sei, fala mais alguma coisa aí, porque agora aqui soltei muita informação aí, quero um feedback aí de vocês. É isso, né, cara? Com certeza a gente vai ter muita área para pesquisa ainda, né? E eu vejo também, principalmente, nessa questão da geração de matéria orgânica, né, cara? Eu vejo ela como um potencial muito grande para a geração de matéria orgânica, para a gente diversificar também a produção, né? E dentro dessa lógica que eu falei também, né? Dela poder alimentar. Então, pode alimentar, ser um alimento para os animais, né? Da produção do local, né? Seja animais silvestres, né, animais do local mesmo, quanto animais de produção, né? Se for o caso. E, enfim, tem uma infinidade de outras possibilidades também com relação àquilo que eu estava falando, da questão da semente, da utilização dela como alimento, né? Isso aí é incrível. Mas também na questão, claro, da gente produzir as nossas próprias cruzas, né? E começar a explorar esse mercado do potencial medicinal dela e da produção de cepas específicas, né? Para determinadas doenças, né? Que é uma coisa que a gente está ficando para trás aí, né? A nível mundial. E que a gente tem que tomar isso como uma frente de trabalho, né? Mesmo porque a gente tem essa facilidade de solo, de sol, né? De todo o clima para a gente poder alcançar o máximo do potencial da planta, né, cara? Que muitas regiões não tem isso, né? Sabe que a maioria dos lugares aí trabalha com luz artificial e insumos químicos, né? Tudo aquilo que você está falando ali que a gente sabe, né, cara, que acaba ficando uma coisa mais pesada, a planta acaba ficando mais pesada, né, quando ela é adubada com esses insumos químicos, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de trabalhar ela no orgânico, no sol, no solo, né, a gente tem uma capacidade de desenvolver pesquisa muito grande, né? Então, é um potencial inexplorado que a gente está dando bobeira, a gente está realmente ficando para trás e é aquilo que você falou, né? O poder do lobby empresarial, da grana, né, do agronegócio, com certeza vai pesar e a gente provavelmente vai ver em 2021 aí um grande avanço nesse sentido, né? Então é bem por aí mesmo que as coisas vão acontecer, eu imagino, né? E é uma coisa até engraçada, até para compartilhar para você aqui, como a gente está falando sobre esse lance das nossas trajetórias e tal, né? Eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, 19 anos, né? Eu já tinha essa vontade, né, de ser agricultor e de me aprofundar nisso, né? E aí eu lembro uma discussão que eu tive com a minha mãe aqui em casa, né, que eu ficava só pesquisando coisa de maconha na internet, né, e vendo, digerindo toda aquela informação, né? E ela falava, meu filho, você tem que estudar, meu filho, você tem que parar com isso, não sei o quê. Aí eu falava para ela, mãe, isso é o meu futuro, eu garanto para você que daqui a algum tempo a gente vai ver isso legalizado e vai abrir um mercado mundial totalmente diferente, a gente vai ver novas possibilidades aí, se eu ficar agarrado ao que existe, o que existia antigamente de proposta, né? A gente vai ficar para trás. E é exatamente isso, né, cara? A gente está vendo aí esse mercado se abrindo. É muito maneiro estar vendo você fazendo parte aí da PEP, né? E tá organizando as coisas e com essa noção social também que você tem, né? Que é muito importante, né, cara? A gente ter essa noção social também, porque é isso, né? Acho que quando a gente fala de agroecologia, a gente não pode deixar de envolver o meio social, né? De ter essa noção social, de priorizar o pequeno agricultor, de entender a necessidade do pequeno agricultor, de fixar o pequeno agricultor no campo e dar possibilidade para ele fazer isso, né? Hoje até postei uma parada lá aqui na minha página falando sobre isso, falando sobre saber explorar o potencial econômico da biodiversidade, né? Da gente saber conhecer quais são as espécies mais viáveis para a gente poder manter uma rentabilidade da produção agrícola, né? Esses dias eu visitei um amigo um agricultor, né, que mora lá em Aldeia Velha, e lá ele estava falando sobre a dificuldade que ele tem de escoar a produção dele, porque só tem um atravessador lá em Aldeia, né, e eles acabam tendo que entregar a produção deles toda na mão desse atravessador, né?
e aí eles ficam meio que escravos daquele atravessador. Então aí entra a importância da gente diversificar, né, a nossa produção e entender como a gente pode planejar os nossos sistemas de forma que seja mais rentável, mas também que seja de uma forma que consiga suportar as adversidades do clima, né, das mudanças climáticas, que é o que a gente vai começar a ver daqui para frente, né? Cada vez mais as mudanças climáticas vão dificultar a produção de alimentos, né? Então é importante a gente estar preparado para isso e com essa mentalidade da agroecologia e da agrofloresta, que tem uma capacidade de amortecimento muito maior, né? Para poder produzir para todo mundo, né? Sem ter uma grande dificuldade. Eu acho que é tão fácil, né, cara? Se a gente tivesse. Acho que isso é meio que um plano internacional mesmo para travar o nosso desenvolvimento social, né? Porque se a gente viabilizasse essas coisas, estimulasse elas, né, a gente tem um potencial econômico tão grande, né, e tantas pessoas que poderiam estar fazendo isso, né, desenvolvendo esse trabalho. Então, eu acho que é uma coisa muito forte, assim, que a gente tem que realmente fazer esse trabalhinho de formiga e cada vez mais bater nessa tecla que a gente tem muita coisa para desenvolver ainda nesse sentido, né? Acho que a gente tem uma história muito bonita para desenvolver enquanto país ainda. Esse daí, né, cara, é o trabalho de base que tem que ser feito, né? E esse trabalho de base aí é um trabalho de referência em escala visível, né? Aquela máxima de, tipo assim, você ser o bagulho que tu acredita, né, mano? É o que há. O exemplo, ele arrasta, né? Ele não tem nada mais forte do que tu ver aquilo que tu fala, Brad. Pronto, acabou. Não tem nada mais convincente do que teu exemplo ali. Em relação ao social, né, tipo, a agroecologia não tem agroecologia sem o social, né, tipo, sem as pessoas, sem as agricultoras, sem os agricultores não tem agroecologia. Sem os consumidores, sem as consumidoras não tem agroecologia. Não tem nem porquê, né, ter isso daí. E a agrofloresta é isso, né, cara? Pô, por acaso é o meio de se utilizar a terra mais eficiente que existe, né? Porque você está aproveitando ali todos os nichos, tanto espaciais quanto temporais. Então, isso tudo, se não estiver dialogando e não estiver trabalhando junto, né? Pô, fica um monte de conceito desconexo mesmo. Mas, cara, te falar, hoje aí, esse trabalho, né, inclusive é o tema da live, né? Esse trabalho nosso, assim, que a gente está trabalhando com agroecologia, a gente está trabalhando com desenvolvimento rural, a gente está trabalhando com permacultura, a gente está trabalhando com cannabis, tudo isso é um pano de fundo, né, cara, para uma coisa muito mais profunda, que na verdade é a qualidade de vida para todos os seres de todos os mundos, né? O que a gente quer, na verdade, é que todo mundo se desenvolva, que todo mundo consiga ser pleno, que todo mundo consiga ser feliz, que todo mundo consiga expressar aquilo que tem na sua potencialidade máxima para ser. E a gente utiliza de todas essas ferramentas aí para fazer isso. Mas tudo isso é subterfúgio para esse momento aqui agora, né? De acalentar o coração, de mostrar que é possível, de falar que é isso aí, vamos fazer, porque tem mais gente por aí fazendo. E se tu não fizer, Brad, porra, é menos uma pessoa que tá fazendo. Pode crer, cara, total. Eu vi muito o João, né? Não sei se você viu o João lá do Sítio Semente, né? Trabalha com agrofloresta e tal. E eu vi vários vídeos dele lá, né? E ele fala uma coisa que até você começou aqui falando, né? Que a live caiu e tal, que a gente estava falando antes, esse lance das plantas exógenas, né? E lá ele fala assim, né? Que exógeno é gente, né? Que veio de outro continente, veio parar aqui e tal, né? A planta ela já está adaptada aqui há mó tempão, né? E a gente chega com essa crítica, né? De que é uma planta exógena e tal. Né? Essa é uma das coisas que ele fala, assim, que eu mesmo, quando eu fiquei vendo aquilo, eu acabei tomando, assim, uma certa... tendo um certo choque com aquilo, né? Mas depois, com o tempo, eu fui começando cada vez mais a associar as coisas e pensando, né, nos fluxos hídricos, enfim, em todas as formas de dispersão das sementes que existem, né? E que elas acabam chegando nos lugares, né? E se ela consegue se adaptar naquele lugar ali, é bem o que você falou, né? Planta nativa é a planta que está ativa, né? Aquela planta que conseguiu se adaptar naquele local, né?
Até mesmo porque outras plantas teriam dificuldade de se adaptar ali se não fossem plantas de um outro bioma que tem uma capacidade maior de adaptação e tal. Enfim, essa é uma das coisas que ele fala. E uma outra coisa que ele fala também é sobre esse lance de fazer agrofloresta, de fazer agroecologia, de dar o exemplo pela sua vida mesmo, né? De ser o que você espera que aconteça de bom no planeta, né? E, e ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre essa questão de a gente fazer isso, né? Tipo, ele vira e fala assim, cara, é muito bom poder surfar, eu gosto muito também de poder surfar, mas eu só vou parar de fazer o que eu faço e começar a ir surfar e viajar ao mundo depois que todo mundo estiver fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, porque isso é uma questão de sobrevivência para todos nós na face da Terra, né? Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer, né? Então a gente tem que começar a criar esse corpo, né? Essa mentalidade e mostrar para as pessoas que isso é possível, que isso é viável, estimular que as pessoas façam isso. E daqui a 20, 30 anos as pessoas vão estar fazendo isso muito mais, e aí sim eu vou poder surfar. Né? Foi mais ou menos isso que ele falou, assim, numa roda de vários agricultores lá, né? Ele estava com um monte de agricultor, ele falando isso aí, né? E, pô, aí eu virei fã do maluco, né? Eu vi aquilo e falei, cara, não é isso, é exatamente isso mesmo. A gente tem que levar isso muito a sério, né, cara? Porque é uma questão da natureza do planeta mesmo, do bem-estar de todos mesmo, né? Não é uma coisa que a gente faz só por nós, ou só pela nossa saúde, né? Ou só para melhorar o nosso quintal aqui e ficar bonitinho, né? É uma coisa para o bem da humanidade mesmo, né? Como um todo. Então isso é uma reconexão real que a gente faz com a natureza, né, cara? É um religar muito forte, né? Independente de religião ou de qualquer coisa, né? A gente acaba se encantando com a borboleta, com um beija-flor, com uma abelha, né? Polinizando aquela flor que a gente plantou e tal. E tudo isso vai mobilizando a gente, vai tocando a gente de uma forma, né, cara, que é exatamente isso que você falou, né? As outras coisas se tornam só ferramentas, né? O plano principal mesmo é a gente saciar o nosso espírito, a nossa alma, né, cara, se reconectando com a natureza. Eu acho que esse é o principal chamado, até mesmo uma coisa que o Ernest fala, né? E que é isso, né, cara? Que nós somos primatas antropóides e nós somos o animal, o animal que tem a maior capacidade de plantar na face da Terra, né? Nós somos instrumentos de regeneração da natureza também, né? Se todo animal na face da Terra ele tem uma função na natureza, né? A função do ser humano é justamente essa, né? De cuidar do planeta, de regenerar as áreas degradadas, né? De ter essa capacidade de interpretar o que está acontecendo e de agir em favor da natureza, de agir em favor do planeta. Né? A gente a gente não evoluiu na face da Terra para vestir gravata e trabalhar para petroleiro, enfim, para essas coisas assim, né? Que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo quando elas se aprofundam, né, na faculdade e tal, tudo mais. Sempre acaba acontecendo esses jogos assim, né, de desvio da nossa função real, né, cara? E eu acho que a agroecologia traz isso pra gente, né? Traz essa viabilidade da gente expressar a nossa existência da melhor forma possível e de uma forma rentável, né? Então é um grande caminho que a gente tem que trilhar e desvendar mesmo e se aprofundar. Pelo menos eu sinto isso muito, né? E por isso também que eu estou fazendo um curso, para estimular isso nas pessoas, né? Para levar esse conhecimento para as pessoas, mostrar a importância disso, cada vez mais formar esse grupo de pessoas interessadas nesse assunto, né? Que é muito importante mesmo a gente estar fazendo isso. Fundamental, meu mano. A gente tem que até os ensinamentos aí espirituais, eles falam muito disso, né? Tipo assim, não é que você tem que não dar pérolas aos porcos, mas você tem que dar o leite de castanha de caju para as crianças e tem que dar a carne de jaca para os adultos, né? Tipo assim, existem maneiras de você falar as coisas com os diferentes grupos. E você pode estar falando a mesma coisa de diferentes maneiras, com o intuito único, que é sensibilizar a pessoa, né? E só para falar da ciclicidade das coisas, né? Como as coisas são engraçadas, pelo menos no meu ponto de vista, esse momento hoje, né, que a gente está aqui agora trocando uma ideia sobre reencantamento humano. Hoje você é do Boldinho da Urca, o grupo que praticamente me capacitou, né? O Boldinho da Urca, ele tem um nome, é um trocadilho, né? Em homenagem a cannabis.
em homenagem ao boldo, Plectrandus, né, que foi a primeira planta que cresceu lá na nossa área, e em homenagem ao bondinho do Pão de Açúcar, que é a nossa faculdade lá, a Unirio, ela fica aos pés ali do Morro da Babilônia, do lado do Pão de Açúcar. Pode criar. E o boldinho, né, o boldinho da Urca, assim, ele ganhou esse nome quando a gente foi lá pro Enga, de 2009. A gente estava no busão, aí conversando lá, eu e o Matheus, pô, como é que a gente vai apresentar o grupo e tal, não sei o que, boldinho da Urca. Porque a rapaziada da UFRJ chamava Capim Limão, a rapaziada da Rural tinha um restaurante chamado Erva Doce, e a gente também queria ter um nome de planta, né, mas caralho, boldinho, ficou boldinho. Cara, que daí, cara, que maneiro. Pô, sempre quis saber a história desse nome, cara. Muito foda você tá me contando isso aqui, mano. Caralho, tô muito feliz, cara. Muito feliz. Fala mais, fala mais. Descobri. E aí, depois que eu fui fazer lá o mestrado em agroecologia, lá em UFSCar, na UFSCar em Araras, daí a rapaziada queria fazer um grupo lá de agroecologia. Aí o pessoal da graduação da agroecologia tinha um grupo, chamava Pés Vermelhos. Aí a gente lá do mestrado fez um grupo chamado Ganja, que era uma sigla, Grupo de Altruísmo à Natureza Jamaica Araras. Aí o Grupo de Altruísmo à Natureza Janta e Almoço. O Grupo de Altruísmo à Natureza Juventude Agroecológica. Tipo assim, inúmeros significados para a sigla, né? E tinha Ganja também no nome, né? Ganja. E aí a gente uniu, né, o grupo da graduação com o grupo do mestrado, aí ficou o Pés Vermelhos de Ganja. E aí a gente foi lá pro México, levou um monte de trabalho para apresentar lá no Congresso da Socla. E beleza. E aí, Brian, tava viajando nisso, né? Que foi a cannabis que me colocou em contato com a natureza. Porque se não fosse essa planta, cara, eu não tinha, nem pensado em fazer biologia, nem me envolvido com agroecologia, nem buscado os caminhos da permacultura. E a gente não tava aqui trocando ideia hoje, né? Mano, total. Mesma coisa aconteceu comigo, mano. Sinceramente, eu só me direcionei para natureza, para as plantas, depois que eu comecei a observar mais a cannabis e comecei a me conectar mais. Tudo que foi o que eu falei, né? Eu fiquei 5 anos estudando cannabis, assim, eu fiquei como um louco ali no Grow Room, vendo tudo, e baixando tudo, estudando assim, até absorver aquele conhecimento, né? E aí depois as outras coisas, elas foram vindo muito mais fácil, porque eu fazia só associações, né? Aquilo tudo que você falou aí, que tá na sua cabeça assim, né? De core salteado, né? Potássio, fósforo, magnésio, cobre, o cálcio e tal, né? Cada coisa que você precisa para a planta e aonde encontrar cada um desses nutrientes, né? Eu fiz exatamente esse mesmo caminho, só que num sentido, assim, de encontrar isso na natureza, né? Porque eu não tinha grana para poder comprar esses fertilizantes, né? E aqui em Maricá é um lugar onde, tipo assim, não tem loja de fertilizante e tal. Então, eu ficava catando tudo quanto é coisa da natureza para poder fazer aquilo ali e fazer dar certo, né? Tentava encontrar a fórmula de fazer isso dar certo. E uma vez eu estava andando no meio da floresta, né? Aqui em Maricá eu fazia isso muito, né? Às vezes eu saía de tarde assim e ficava andando pelo meio do mato aqui. E aí eu encontrei uma jaqueira muito grande, assim, né? Já devia ter lá uns 60, 70 anos ali. E o solo dela, assim, em volta era uma terra muito boa, uma terra muito preta, assim, onde fica caindo muita jaca, muita folha, muito galho, né? E eu fiquei olhando aquela terra assim, eu falei, cara, aqui deve nascer até pedra. Se eu plantar pedra aqui, uma aqui vai ter 2 amanhã. Aí eu peguei aquela terra, peneirei ela e comecei a utilizar ela, né? Comecei a ver que, as plantas respondiam super bem e tal, dava muito certo. E muito tempo depois eu fui encontrar na Primavera, fui começar a ler e tudo mais, aí eu fui entender por que aquilo dava tão certo, né? Que era por causa da microbiologia do solo, né? Aquele solo estava cheio de matéria orgânica, estava alimentando todos os micro-organismos ali, e os micro-organismos estavam trazendo os nutrientes para a planta, né? E só depois eu fui entender isso, né? Só depois eu fui começar a absorver esse conhecimento e começar a ver como isso funcionava. Aí depois eu cheguei na Elaine também, né? Que
que fala sobre o Web Food Soil, né, que é hoje em dia assim, a minha fonte de referência assim, de pesquisa de mais alto nível, eu considero assim, é a Elaine, né? Então eu vou lá, pego as palestras dela, fico vendo as palestras dela, fico absorvendo muito conhecimento ali. E é assim que eu faço a minha reciclagem, né? De rememorizar as coisas e ressignificar as coisas, né? Nesse sentido. É muito bom poder absorver esses conhecimentos e ter tido esse direcionamento, né? De ter esse olhar para a natureza e ver hoje em dia o que é um agrônomo convencional, né? De ver a mentalidade do cara de chegar lá no solo, olhar e falar: eu vou chegar aqui, vou fazer uma análise desse solo aqui, vou ver o que está faltando de nutriente aqui e vou introduzir esses nutrientes aqui, vou lá comprar no Ceasa e vou introduzir os nutrientes aqui no solo. Né? E quando a gente começa a estudar esses temas, a gente começa a ver que existe toda uma possibilidade de a gente gerar matéria orgânica através do que a gente planta, da importância do retorno da matéria orgânica. Né? Isso tudo traz uma independência para a gente na questão dos insumos e tudo mais, que é muito importante, né, cara? A gente cada vez mais desenvolver esse olhar também não insumista, né, para a produção agrícola. Isso também é muito interessante. Claro, e também é muito importante também ter cuidado com o radicalismo, né? Porque, tipo assim, durante muito tempo na minha vida, eu assumi uma postura muito radical. E isso fechou automaticamente muitas portas. E me obrigou a arrombar muitas janelas, tá ligado? E meter a marreta em muitas paredes, né? E esse processo, né, foi um processo um pouco doloroso, porque eu poderia ter aceitado há mais tempo a transição agroecológica. Que a transição agroecológica, ela passa pela diminuição do insumo, pela substituição do insumo, até você ter o redesenho final do agroecossistema, cujo qual as energias internas e as energias externas estão confluindo de maneira que você tem um lucro energético e não um gasto energético. Sobre a transição agroecológica, né, tipo assim, o que a gente vê muito é que as pessoas tendem a confundir a agricultura orgânica com a agroecologia, sendo que a agroecologia ela está compreendendo todo esse espectro, enquanto a agricultura orgânica ela é só uma fase da transição agroecológica, né? E entender isso e também saber recomendar isso quando isso é necessário, saber entender quando isso é importante para um cara que, por exemplo, não tem nada, começar um manejo orgânico, às vezes é mais interessante ele substituir os insumos convencionais do que ele implantar um sistema sintrópico que pode não se sustentar. Isso você já introduziu muito sistema agroflorestal e você sabe que não é qualquer terra que responde imediatamente ao manejo. É gradual essa resposta do manejo. A gente consegue catalisar essas respostas. A gente consegue pegar processos que demorariam 15, 35, 75 anos e encurtar esse tempo para 5 anos, 15 anos, 30 anos. Mas abrir mão em detrimento da recuperação natural, isso foi algo que eu demorei muito para entender, né? Que eu não precisava ser tão radical com essas posturas. Pode crer, cara. Isso aí, cara, eu aprendi lá em Alto Paraíso, cara. Eu tive a oportunidade ano passado de ir lá no encontro de pesquisadores de Alto Paraíso, da Chapada dos Veadeiros. Né? E lá nesse encontro, estava lá o Fernando, né? O Fernando do CEPES, que trabalha com o Ernest também, né? E, enfim, tinha toda a galera lá, tinha esse conflito que você falou logo no início aqui, né, dos biólogos, e que eles acabam sendo muito radicais também nessa abordagem, né, das espécies e tudo mais. Né, esse conflito, ele lá em Alto Paraíso, ele se dá num outro nível, assim, né, das teses de mestrado, doutorado e tal, né, os caras, assim, tipo, é uma parada muito séria, né, é muito bonito de ver, né, o nível de desenvolvimento tanto de um lado quanto do outro, né, do que cada um deles diz, né.
Então, tipo, sei lá, tem uma linha de pesquisa lá que diz que o cerrado tem ambientes savânicos, né, e que o fogo é natural de ambientes savânicos, né? E já o Ernest e o Fernando vão dizer que não, que lá não tem nem animal de ambiente savânico e também aquilo lá é um ambiente de floresta degradada, na verdade. Né? E cada um tem um tipo de abordagem para a coisa, mas uma coisa que eu entendi lá é exatamente isso, né? De você observar o ambiente que você tem e entender o que realmente é necessário para aquele ambiente, para você poder ter uma resposta e uma efetividade naquilo ali, né? Porque lá também tem esse conflito de tipo assim, vocês querem restaurar o cerrado, mas você vai restaurar o cerrado introduzindo espécies que não são espécies nativas. Né? E tá bom, tudo bem, mas quais são as espécies nativas que tem aqui para você poder introduzir que vão te dar o que comer, que vão te dar uma rentabilidade? São poucas, né? Muitas vezes nem tem tantas opções assim, né? Então, tipo, a gente tem que sempre saber pesar essas duas coisas, né? Do que é uma restauração e de quanto tempo a gente tem que voltar no tempo para aquilo ser o que você quer como restauração, né? Porque aquilo ali já foi diversas conformações, diversas fitofisionomias já aconteceram ali naquele espaço, né? Então, quando a gente fala em restauração, a gente está pensando num tempo atrás, né? Que é relativo, né? E era isso que os pesquisadores lá falavam, né? Tipo, um dos maiores pesquisadores lá do Cerrado, né? A gente estava num debate super fervoroso, assim, né? Sobre essa questão da agrofloresta, da restauração e tal. E aí, em um momento, assim, ele parou e virou para um menino lá, assim, né? Virou e falou assim, cara, quem você quer que eu engane? Porque dependendo do público que você quer que eu engane, para quem você quer que eu me dirija, eu vou criar um tipo de diálogo, eu vou criar um tipo de abordagem que vai direcionar para uma coisa, né? Porque é exatamente isso, né, cara? As coisas acabam sendo bastante relativas, né? A gente tem que saber adaptar e ver o que vai ser mais viável, como você falou, potencializar o processo ali de uma forma a extrair o máximo da potencialidade do processo sem ser uma coisa que gaste demais, que seja sumista demais, que seja dependente demais de coisas externas. Né? Mas entender também a importância disso e saber equilibrar as duas coisas para poder ter o caminho certo. Né? Acho que é bem por aí. Né? A gente não pode radicalizar demais. E para isso, né, a gente tem duas ferramentas. A primeira é o objetivo. Qual é o seu objetivo? Você quer restaurar por restaurar? Quer reabilitar? Quer recuperar? O que você quer fazer no final das contas? E a segunda ferramenta é a leitura de paisagem. Que a leitura de paisagem ela vai te dizer se o seu objetivo é ou não plausível. Interessante, cara, interessante. Pode crer. Então, na permacultura mesmo, né, a gente fala de planejamento, tem uma ferramenta que o Eurico Viana, que é um permacultor, usa muito, que é a escala de permanência, né? A escala de permanência é uma série de filtros que você vai mensurando a capacidade a capacidade de suporte do elemento dentro do sistema, tá ligado? E muitas vezes a gente tem um objetivo de alocar um elemento dentro de um sistema que esse elemento ele não tem lugar dentro do sistema, ou se ele tem um lugar, a função dele é limitada, né? E a gente sempre está planejando, para a gente ter lucro energético, a gente sempre está levando duas premissas em considerações no planejamento. É que funções importantes dentro do agroecossistema tenham múltiplos elementos e que os elementos dentro do agroecossistema possam manifestar múltiplas funcionalidades, né? Vou te dar um exemplo aqui. Uma caixa d'água. Uma caixa d'água não precisa ser só uma caixa d'água. Com bastante criatividade, você dá outros usos para ela. Pode crer, cara.
Falando sobre isso aí que você falou, né? Aquela hora que você está falando sobre estruturas físicas também, né? Da ressignificação das estruturas, né? De tudo mais, né? Todos os materiais que a gente tem dentro do sistema, né? Mas eu lembrei aqui quando você falou, pensei no Guandu, né? Que ele vai ter diversas funcionalidades ali dentro do sistema, né? Ele pode servir como um quebra-vento, ele pode servir como um atrator de polinizadores quando ele dá as flores, né? Ele pode servir como um gerador de matéria orgânica para retornar a matéria orgânica para o solo. Ele pode servir como uma planta de raiz pivotante, né? Que vai ajudar a segurar o solo também. Enfim, ele vai ter diversas funcionalidades ali, né? Dependendo do que você estiver observando, né? E ressignificando também o direcionamento do que você quer, né? Acho que é bem por aí que você estava falando, né? É, pode crer. Mas e aí, será que alguém aí tem mais alguma pergunta? Tem algum comentário a fazer? Vou dar uma olhada aqui se alguém perguntou alguma parada. Não, a galera tá mais entrando e saindo mesmo da sala. Mas é isso, mano. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui de trocar essa ideia contigo. Eu queria que você falasse um pouco sobre compostagem antes da gente finalizar aqui. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi o seu aprendizado assim, sobre compostagem. Eu sei que é uma coisa simples, né, mas que tem um potencial infinito, né, que a gente tem que explorar cada vez mais para gerar, né, solo de qualidade. Eu sei que você está trabalhando com esse lance da Tupi aí também. Aí eu queria que você falasse um pouco como é que foi a sua experiência. Não sei se você está trabalhando com isso ainda, se você parou, está mais na PEP aí. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso aí, como é que foi a sua experiência com a reciclagem de resíduos orgânicos e da importância disso, né, que eu sei que é infinita. Certo. Cara, minha relação com compostagem começou lá no Boldinho, né? Tipo, a gente tinha umas composteirinhas lá, minhocasa, né? Sempre gostei muito de minhoca, assim, desde moleque. E aí, cara, quando eu conheci a permacultura, eu me apaixonei pelo banheiro seco, assim, tipo, o banheiro seco para mim virou o sinônimo de permacultura, tá ligado? Tipo, se você for definir permacultura, você fala assim, permacultura é uma caixa de ferramenta metodológica para a criação de assentamentos humanos sustentáveis. Aí a pessoa olha para tua cara e fala, quê? Aí tu fala, porra, por que tu caga na água? Aí a pessoa aí, cara, o que esse cara tá falando? Aí tu fala, porra, tu precisa beber água e tu precisa comer alimento. Aí tu pega o teu alimento descomido e joga na água que tu precisa beber, brother. Pô, tá tudo errado. E o banheiro seco é é um elemento, né, que ele é multifuncional por si só, porque ele é um saneamento ecológico, ele é uma fábrica de adubo e ele ainda pode ser uma instalação pedagógica, onde você pode quebrar o conceito da fecofobia e, consequentemente, da gestão de resíduos orgânicos, né? Então, o banheiro seco, ele me trouxe para o universo da transdução de energia, né? Que aí eu fui até além, assim, tipo, a compostagem me levou a estudar energia, mas tudo começa pela gestão de resíduos, né? Tudo começa pela formação de solo fértil. Então, por que essa experiência ficou tão marcada para mim? Porque a primeira planta que eu tive de mais de 500 gramas, ela foi oriunda de um banheiro seco, né? Eu tinha um cagabalde, aí trouxe umas sementes lá do México, germinei uma porrada de semente e comecei a dispensar o cocomposto lá no pé das plantas. Aí eu não sabia o que isso significava, mas eu sei que no final das contas eu colhi uma planta grande, muito grande, algumas plantas grandes. E aí, agora, em 2017, eu tive a oportunidade de fazer uma análise química
do cocomposto. E eu constatei que ele é rico em fósforo, muito rico em fósforo. Então eu descobri por que as plantas ficaram tão produtivas. Caramba, cara. Que maneiro. Foi excesso de fósforo. E também tem nitrogênio, né, cara? Tem nitrogênio na urina, tem um pouco de nitrogênio no cocô também. Então as plantas responderam. E aí, essa foi minha introdução na compostagem. Daí, quando eu entrei lá na Rural, eu já era um disseminador dessa tecnologia social, né, de banheiro seco. Já estava aí usando banheiro seco, porra, há pelo menos uns 4 anos. E usando direto, assim, em casa já tinha uns 2 anos. Aí, quando eu entrei lá na Rural, eu construí um banheiro seco lá para a gente usar coletivamente, numa matinha lá. E nesse meio tempo que eu estava sem nada para fazer, eu fui arranjar alguma coisa para fazer. Aí já estou entrando aí no assunto da compostagem de carcaça, que alguém aí escreveu sobre a compostagem de carcaça. Lá na Rural, lá, eu entrei numa, falei, porra, eu preciso arranjar um jeito de ganhar um dinheiro aqui. Aí fui fazer um cemitério orgânico de animal. E isso deu uma merda, cara. Quase fui jubilado da Rural, fui chamado na reitoria. O vagabundo falou que eu estava querendo fazer ocultação de cadáver. Eu falei, pô, vocês são malucos. Isso aqui né, nos preceitos espirituais do espiritismo. Aí o vagabundo falou, pô, esse cara é maluco, não vamos contrariar não, que, pô, vai que é doença, né? Vai que é de nascença. Aí, brother, me mandaram vir falar com um professor, mandaram falar com outro professor, mandaram eu falar com não sei quem, acabou que eu fui parar lá no setor, na fazenda de produção de suíno da Rural, tá ligado? E aí lá, eu cheguei lá, o cara queria compostar carcaça, só que ele queria compostar carcaça dentro de saco plástico preto, de lixo, né? Aí eu pensei, pô, cheguei na hora certa aqui, porque eu ia apodrecer, o maluco ia falar, pô, esse bagulho não dá certo, compostagem não adianta. E, brother, a gente construiu lá, né, um pátio de compostagem de carcaça de suíno, de bambu creto, né? Irado, que esse pico aí, essa instalação pedagógica, ela é multifuncional, porque ela é um consórcio de tecnologia social, né? É uma bioconstrução, essa bioconstrução é de bambu creto e a instalação ainda serve para compostar carcaça de porco. Pô, uma doideira. E foi tudo construído em forma de mutirão, né? Capacitando várias pessoas na universidade. Então, isso foi bem maneiro. Porra, foda, mano. Foda. Aí é isso, né? Aí depois disso daí, a compostagem, né? Aí a galera lá da reitoria da Rural viu que a gente estava fazendo um trabalho firmeza e convidou para trabalhar lá na reitoria. Aí a gente foi trabalhar lá na assessoria da reitoria, né? Num lugar lá chamado Colosso. E aí, nesse lugar aí, a gente pôde implementar um projeto, né? Só que esse projeto não deu certo, não. Descobri que ele terminou, que é de o composta rural, que era para gerir os resíduos lá da universidade e tal. Durou 6 meses, assim, foi bem legal. A gente construiu um pátio de compostagem também, de bioconstrução, né? Foi bem maneiro o engajamento da galera. Eu acho que eu vi essas fotos, eu vi essa parada, eu vi tu fazendo essa parada aí, acho que eu vi. Essa parada foi irada, cara. Tipo, composta rural, isso aí bombou, tá ligado? Mas, infelizmente, né, cara, tipo assim, as coisas precisam mais do que força de vontade para acontecer. E muitas vezes, quando os núcleos de força de vontade se ausentam, né, as coisas desandam. Então, isso é normal, pô. Tudo na sua vida aí tem suas ascensões e suas quedas. Pode crer, cara, pode crer. E aí fala sobre o Pitu, como é que foi que você chegou no Pitu? Então, o Pitu, cara, o Pitu aí é o nossa nova experiência aí, né? É a nossa tentativa aí de acessibilizar solo a baixo custo, solo de qualidade a baixo custo, para a produção de flores ornamentais e medicinais.
para produção de cannabis, né? A gente montou o solo pensando em produzir cannabis. Mas como ainda não está legalizado, a gente está vendendo também para produção de flores ornamentais e medicinais. O pitu, cara, surgiu de uma demanda aí própria, né, que a gente tinha de fazer solo pra gente, e também eu e o Rafael Medusa, que a gente trabalha lá na PEP, e o Paulinho também, o Paulada, a gente já fazia pra gente, e aí estava vendo a necessidade da associação, era a nossa receita que a associação usava, então a gente só decidiu ampliar o acesso a esse substrato para mais pessoas. Então agora a gente está fazendo numa escala maior, a associação ainda é nosso principal cliente, assim, consome aí mais de 80% da nossa produção, mas a gente está começando a ganhar aí, né, um pouco de... As pessoas estão começando a conhecer a gente, estão começando a usar aí o substrato, estão dando feedbacks positivos. Maneiro, cara. E você tá ensacando para vender, não? Você tá, tipo, levando para algum lugar ou as pessoas vão buscar com vocês mesmo? Como é que é? A gente ensaca para vender, cara. A gente tem uma fabriqueta lá na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Da onde a gente é nativo lá. A gente é lá da Baixada de Jacarepaguá do Rio de Janeiro. Apesar de eu não estar morando lá hoje, né? De eu estar no interior do Rio, os amigos estão lá e estão tocando. Aí lá na nossa fabriqueta lá a gente tem um almoxerifado que a gente recebe nossas matérias-primas e a gente executa lá as misturas, né? A gente estava com 7 produtos na linha, né? Só que aí a gente viu que tipo, tinha variações muito pequenas entre esses produtos. Tinham alguns que não estavam... As pessoas não estavam entendendo a utilização. Então a gente resolveu agora ter um produto único, assim, tá ligado? Tipo, para levar Vega e Flora. Pode crer. Maneiro. Irado. Falando sobre essas paradas aí que você falou, uma coisa que eu queria comentar aqui, essa questão que você falou aí da fecofobia, né, que estava até vendo uma live esses dias aí de um amigo, eu não vou nem falar, né, quem era, mas enfim, ele começou a entrar numa onda assim, né, de que a urina é uma coisa suja que sai de você e que você não pode jogar nas plantas, e que o defeco sai de você que você não pode jogar nas plantas, que pegar menstruação e diluir, jogar nas plantas não pode, não sei o quê. Eu comecei a ver aquele papo todo, né? Eu comecei a falar, não, mano, você não pode estar falando isso, cara. Não acredita nisso, tá ligado? E é muito isso, né, cara? Mesmo que às vezes as pessoas tenham alguma visão, né, de agroecologia, dessas coisas assim, né, elas acabam muitas vezes não tendo noção do potencial de como utilizar corretamente as coisas, né? Eu vejo muito na bacia de evapotranspiração, né, que já foram feitos diversos estudos, né, mostrando que dentro da bacia de evapotranspiração, o que você tira ali, né, de banana, enfim, daqueles produtos que estão ali dentro da bacia, muitas vezes eles têm menos elementos tóxicos do que alimentos que você tira de solos mesmo, né? Porque dentro ali da bacia de evapotranspiração ele está passando por vários filtros ali, tem todos os filtros aeróbicos, anaeróbicos, enfim. Tudo ali ajuda a regular essa quantidade de elementos tóxicos e tal, né? Então, na verdade, é muito mais a questão de como a gente utiliza, de como a gente faz a reciclagem e o manejo daquilo ali, né, para a gente poder utilizar da maneira certa, né? Acho que isso também é uma coisa que a gente tem que cada vez mais trabalhar e ressignificar e fazer as pessoas entenderem, né? Porque o impacto do nosso esgoto ele é muito grande, né, cara? Então, é um ponto importante mesmo para a gente cada vez mais trabalhar, é uma coisa que a gente acaba deixando de lado muitas vezes, né? Pô, o esgoto, cara, é uma riqueza. Se a gente souber utilizar ele, a gente consegue fazer paisagens produtivas absurdas, né? É saber utilizar. Às vezes eu fico um pouco assustado, né, com essas pessoas, e aí eu fico na dúvida se isso é tipo ignorância, né? No caso, não ignorância, ignorante, mas oriundo da falta de informação, ou se é mesmo, sei lá, mau caratismo da pessoa de querer privar as outras de informação, né? Porque quando você vem falando
com preconceito sobre um tema, você já cria um estigma e um tabu e uma barreira tão mais difícil de você penetrar, além do próprio acesso à informação, que é desnecessário, né? A urina, ela tem livros que falam disso, inclusive, né? Eu posso recomendar um aqui, que é um que eu gosto muito, chama Liquid Gold. Esse livro, né, ele fala dos benefícios da utilização da urina. E a urina, ela é um NPK 1442, tá ligado? Tipo assim, você consegue dar um aporte de nitrogênio na planta, se você diluir na proporção correta, que não tá no gibi, cara. Eu cultivo aqui as minhas hortaliças, tudo com urina diluída, cara, que eu rego dia sim, dia não. Sacou? E, pô, é isso, eu como, tá ligado? Eu não vendo pra ninguém, mas eu como. Um bagulho que rola tipo assim, que muitas vezes, né, até as informações, elas acabam se confundindo e elas geram mais desinformação do que informação. Você estava falando aí a respeito da contaminação da BET, por exemplo, né? Muita gente tem medo de contaminação da biomassa da banana com coliforme fecal. Mas isso é, tipo assim, um desconhecimento de fisiologia vegetal, por exemplo, e de microbiologia, porque coliforme fecal é bactéria, e aí a pessoa assume que a bactéria vai estar entrando pela raiz da planta e vai estar se translocando pelos vasos condutores e se alocando na banana. Tipo assim, tu se pergunta, né, por onde que esse maluco viu isso, leu isso? Pô, que base que é essa pro cara falar um bagulho desse, tá ligado? Tipo assim, a pessoa, quando você falar, não utiliza um composto de fezes numa hortaliça que você vai comer crua. Isso é por um motivo. E não é por contaminação do vegetal via sistêmica. Isso é por contaminação superficial via efeito splash. Porque muitas vezes o composto ele pode não estar suficientemente compostado, e com isso você não teve a inativação de patógeno, e aí no microclima específico ali no solo, que é a umidade e presença de matéria orgânica, aquilo ali pode sair de uma forma resistente, de cisto, de ovo, e com isso bate uma gota de água ali no cocomposto que não foi bem compostado, respinga na folhosa, aí você vai comer e não lavou direito, pronto, tá aí a contaminação. Mas é dessa natureza, não é dessa outra natureza fantasiosa de que está dentro da planta, né? Cocô não é um agrotóxico que a planta precisa de período de carência para você comer. Pode crer. Pode crer, cara. Não, total. Eu vejo isso bastante, né? E, tipo assim, nesse dia eu até questionei um amigo lá, né? E tal, ele até ficou um pouco triste comigo. Eu também falei um pouco sobre essa questão do NPK sintético, né? Que nos livros da Ana Primavera ela fala muito que quando a gente usa o NPK sintético para adubar as plantas, a gente força o crescimento das plantas, acaba causando um desbalanceamento ali, né? Quando a gente coloca isso. E aí o que acontece é que as células, principalmente quando recebe um aporte muito grande de nitrogênio, as células elas ficam muito grandes, né? Por isso que a folha do vegetal fica muito grande, ela parece super bem nutrida e tal, mas na verdade ela está com a fragilidade ali, né? E é por isso que ela é atacada por fungo, por praga e tudo mais, né? Ela fica muito mais vulnerável ao ataque. Né? Isso também, esse desbalanceamento do equilíbrio dos nutrientes na planta também vai causar uma deficiência nutricional quando a gente vai consumir ela, né? Porque, você sabe, né? Tipo, existe toda uma relação entre a concentração de cada nutriente ali para a planta poder absorver todos eles certinho, né? Quando você coloca uma grande quantidade de nutrientes tal, a planta vai ter dificuldade de absorver esses outros micronutrientes aqui e tudo mais, né? Então, esse desequilíbrio todo do vegetal ali, quando a gente consome aquilo ali, isso aí também traz desequilíbrio para o nosso organismo, isso ajuda a gente a desenvolver doença, enfim, uma série de coisas.
Pelo menos é isso que ela escreve no livro, né? E nesse dia, né, eu tava falando, tava meio que perguntando as coisas assim, né? E aí ele falou, não, NPK é tranquilo de usar, o pessoal da... Uma coisa que eu falei assim, né, que não sei se você também compartilha dessa opinião, mas eu fiz alguns cursos da Embrapa, né? E dentro desses cursos da Embrapa lá, muitas vezes eles falam para usar NPK sintético, né? E uma coisa que eu sinto assim é que muitas vezes a Embrapa ela está vendida mesmo para essas indústrias, né, de fertilizantes químicos que tem um lobby infinito, né, e permeia o mundo inteiro, não é só o Brasil, né? Então eles têm esse lobby, né, de fazer ali os pesquisadores da Embrapa desenvolverem cursos, enfim, uma série de coisas recomendando a gente utilizar o NPK sintético, uma série de coisas, porque é um mercado que eles querem que esteja aquecido, né? Mas quando a gente vai desenvolvendo conhecimento sobre microbiologia, sobre matéria orgânica e tudo mais, a gente entende que é totalmente prejudicial, né? Até mesmo porque o próprio Fernando lá do CEPES, ele falou uma vez assim que o NPK, eles são sais, né? São sais concentrados. Então, os micro-organismos, eles não têm defesa contra um sal, né? O sal está aqui concentrado e o micro-organismo não tem defesa. Quando ele se aproxima do sal, ele morre por osmose, porque o sal está mais concentrado, né? Vai puxar o que ele tiver de nutriente e ele acaba morrendo. Então, é bem por aí, né? Eu queria saber se você compartilha também da sua opinião, o que você acha com relação a isso. Então, sobre a trofobiose do Chabossou e as teorias da Primavera, eu concordo plenamente, né? Eu também acho que essa nutrição via fontes orgânicas e principalmente oriundas da microvida, elas são as únicas nutrições viáveis para você ter plantas saudáveis. Caso contrário, você tem plantas de plástico, né? Você tem plantas fake ali, você tem plantas que estão bonitas, mas elas não têm valor nutricional. E se for planta alimentícia, pô, caraca, planta alimentícia ou é modelo fotográfico? Se vai comer, o bagulho tem que ter nutriente, brother. Não tem que estar bonito, tá ligado? Rapaziada perde muito tempo com detalhe, em vez de focar no padrão. Em relação à Embrapa, eu concordo com o Rio Grow aí. Eu acho que tem Embrapas e Embrapas, né? Apesar do nosso modelo de assistência técnica e extensão rural no Brasil, ele ser assistencialista com o intuito de vender pacote tecnológico, né? Ele nasceu com essa característica lá na década de 50 com Getúlio Vargas. A gente consegue ver movimentos dentro da instituição que não compactuam com isso, né? Tanto que parte dessa pesquisa que a gente está fazendo aqui com o Micorrizas é em parceria com a Embrapa, né? Então, a gente tem desenvolvimento de tecnologias agroecológicas dentro dessa instituição Embrapa. Não, pode ter, com certeza. A outra coisa eu esqueci. Eram 3 coisas. Eu também não lembro bem, mas sobre essa questão aí de ter Embrapas e Embrapas, né? Não, com certeza, eu concordo plenamente. Já vi várias coisas super louváveis dentro da Embrapa, né? Realmente, tanto que eu fui fazer alguns cursos, né? Mas aí eu acabei encontrando algumas coisas ali e tal, acabei ficando meio com o pé atrás sobre algumas coisas, né? Mas, naturalmente, eu também vi, né, que nesses últimos meses atrás, né, essa ministra da Agricultura, que é até uma ruralista do caramba, né, ela estava inaugurando um lance de linha de pesquisa da Embrapa com um fundo lá de muita grana, né, para pesquisar justamente microbiologia do solo, para pesquisar essas técnicas que são as técnicas que estão revolucionando o mundo afora, né. Se você pegar o que a Elaine está fazendo e que o Jeff Lowenfield estão fazendo lá nos Estados Unidos e tudo mais, principalmente também voltado para cannabis, né? Porque a tecnologia de ponta hoje em dia de agricultura, né, está muito voltada para a indústria da cannabis, porque eles sabem do potencial econômico da planta, né? Então, essas tecnologias, esses pesquisadores, eles acabam se voltando para esse ramo, né? Então, e eles estão muito voltados para isso, né? Para a parte de microbiologia e dessas pesquisas.
Então, eu comecei a ver também que a Embrapa também começou a fazer isso, e essa ministra da Agricultura tinha liberado essa verba e tal, e estava falando sobre isso, sobre a importância disso, e que é o futuro da agricultura é esse, né? Então, eu tenho noção perfeita de que existe isso, né? Mas eu queria saber o seu comentário mesmo para poder entender também o que você pensa, porque é isso, né? O lobby empresarial ele existe demais. Uma coisa também que eu tinha para falar aqui, daqui a pouco a gente encerra, porque já está 1 hora e pouco de coisa que a gente falando, né? Já deve estar cansado aí com sono. Mas uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar também é sobre essa questão dos nutrientes sintéticos, né? Artificiais, é que eles têm um, uma quantidade final, né? A gente está extraindo fósforo, extraindo fósforo das rochas e isso tem um limite, né? E a gente está chegando perto desse limite. Acho que em 2050 a gente vai atingir o limite de utilização de fósforo, né? E o fósforo, quando ele acabar, sabe, né? Quando a gente pega o fósforo e coloca ele lá na agricultura e tal, tudo mais, ele tem uma certa durabilidade ali, ele acaba sendo lixiviado. Conforme ele vai sendo lixiviado, ele vai parar nos rios, vai gerar eutrofização, gerar algas e tudo mais, né? Isso é péssimo para a gente, mas também porque as plantas elas perdem a conexão com a micorriza quando elas são adubadas com fósforo artificial, né? Então isso fragiliza elas também. E além disso, a gente tem que desenvolver novas técnicas de agricultura que sejam, né, sem utilizar o fósforo artificial, porque isso vai chegar num certo limite e a gente vai passar por um colapso, né, na agricultura, se a gente não rever essas técnicas de cultivo. Então é super importante a gente cada vez mais entender a importância da micorriza, como utilizar ela, o conceito de agrofloresta, de agroecologia, para a gente ter essa volta, essa virada mesmo na mentalidade de produção e entrar no fluxo da natureza, né, cara? A gente simplesmente saiu do fluxo da natureza, né? A gente acha que a gente é meio que um deusinho ali, né? Que tem essa possibilidade de pegar coisa aqui, pegar coisa de lá, pega, coloca ali e faz aquela coisa como se fosse uma fórmula mágica, né? Quando, na verdade, a gente tem que entrar no fluxo da natureza e entender como as coisas se complementam e são viáveis de uma forma minimamente insumista possível, né? Eu acho que a tecnologia está se desenvolvendo para alcançar a simplicidade, né? Trazer técnicas simples aplicáveis para os pequenos agricultores, né? Exatamente. A agricultura não é sinônimo de atraso e tecnologia não é sinônimo de tecnologia de ponta, né? Tipo assim, a enxada é uma tecnologia, né? O aceiro é uma tecnologia, o quebra-vento é uma tecnologia. E o entendimento disso, né? E mais que isso, a construção e o compartilhamento de mais tecnologias com pessoas que não têm acesso a essas tecnologias pode fazer muita diferença, né? Tem um projeto muito maneiro que eu recomendo que todo mundo conheça, que chama Bora Permaculturar. Não sei se você já ouviu falar, Mano Gil, mas Não. um amigo lá de Botucatu, que ele hoje está lá no Piauí, em Betânia, do Piauí, e lá ele está com uma escola de permacultura, tá capacitando lá o pessoal dessa cidade em permacultura. E tu vê assim, tecnologias tão simples, mas que já estão revolucionando a vida da cidade, que tu se pergunta, pô, por que não tem mais gente fazendo isso, né, cara? Depois tu dá uma procurada aí nesse Bora Permaculturar, Escola Beta, tu vai ver lá, tem um vídeo lá que tanto os canteiros subirrigados quanto a irrigação com pote de barro. Lá, usualmente, não tinha geladeira e usava-se vasos de barro para conservar água, como se fossem moringas. E aí, a moça lá que faz as moringas, faz a moringa para vender, e as moringas que não ficam boas para vender porque estão com pequenas fissuras, algumas adolescentes lá da comunidade vislumbraram essa possibilidade de uso para essas moringas descartadas. E aí começaram a enterrar essas moringas pela metade da altura dela e encher de água. Elas iam infiltrando naturalmente, conservando água no canteiro, né?
coisa simples que está viabilizando a agricultura no semiárido. Cara, pode crer, é incrível, cara. Eu acho que eu vi esse esquema de plantar com essa parada das moringas e tal, mas vou dar uma olhada nessa pesquisa desse cara aí para poder ver lá o trabalho melhor, mas muito interessante, cara, incrível, maravilhoso. Valeu pela recomendação. Mas é isso, né, cara? A gente realmente tem que começar cada vez mais a expandir as consciências das pessoas e entender a importância disso, né, cara? E levar isso para quem mais precisa, né, cara? São as pessoas que, né, não têm acesso à água, não têm acesso à comida, né? Principalmente nesse lance das punk também, né? Minha maior vontade de formar cérebros em pegar as pessoas e passar para elas esse conhecimento é justamente estimular que elas façam esse trabalho cada vez mais, de levar isso para as pessoas e de mostrar para elas a importância disso, né? De que é viável produzir alimentos com uma grande diversidade, com um grande potencial nutricional e medicinal, sem ter um trabalho muito grande, né? Nesse sentido também de diversificar a produção, que é muito importante, né, cara? A gente tem que cada vez mais focar nisso. Aí, eu queria falar para você encerrar aí, para você fazer as considerações finais aí, que já deu 1 hora e já de live, a gente falou pra caramba, vários assuntos aí. Eu gostei muito, aproveitei demais aqui, aprendi muito contigo. Sempre quis absorver um pouco mais das suas experiências, saber como é que foi suas trajetórias e tal, que me espelho muito também, né, nas paradas que você faz, sempre acompanhei muito. Então, para mim está sendo uma grande honra aqui poder participar dessa conversa contigo. Damos graças aí, meu mano, por essa oportunidade. Também agradeço aí pelo espaço de estar compartilhando um pouco da história. E a mensagem aí, né, de deixar de final aí, é o seguinte, né, tipo assim, a gente tá chegando aí no final desse ano letivo aí, dessa escola da vida. Esse ano aí de 2020 foi brabíssimo, né, mas serviu aí para depurar muita coisa, né, para sedimentar também muita coisa, para decantar aí muita história. Então, peço aí todo mundo que está aí prestes a frequentar a escola no ano letivo aí de 2021, né, que a gente tenha bastante calma aí, bastante firmeza na caminhada e que se lembre que tudo isso que a gente está fazendo, né, cara, é pelo próximo, né? Tipo, a gente tá... Nada disso que a gente está fazendo aqui é por vontade do eu, né, cara? Isso daqui é uma vontade superior de reconstrução do Jardim do Éden aqui e agora. Que a gente já viveu aí, né? Todo esse tempo aí de sofrimento, daqui para frente que a gente busque plantar jardins mais floridos. Pode crer, cara, exatamente isso, mano. Sem palavras, mano, é exatamente isso que eu vejo que a gente tem que fazer cada vez mais e justamente por isso que eu acordo de manhã, dou 2 tapas na cara e falo, mano, eu vou focar nisso aí, eu vou estimular as pessoas a fazer isso, porque a gente não pode esmorecer e desacreditar não, tá ligado? A gente tem que cada vez mais bora pra cima, e é isso, tá ligado? Depois também desse lance aí do Raven ter falecido, tá ligado? Foi uma parada assim que me tocou pra caralho, tá ligado? Porque eu gostava muito dele, tive uma conexão com ele assim muito forte e senti que a gente meio que ficou na missão assim de ocupar o espaço que foi deixado, né, mano? Por mais um grande proeminente aí da agroecologia e tudo mais. Então é força na caminhada mesmo, é focar nas paradas que a gente tá fazendo, que é isso, né, mano? A gente deixa o exemplo pela nossa vivência mesmo, pela nossa experiência, né? E é aquilo que você falou logo no início aqui, né? Você fazendo, tendo retidão naquilo que você faz, naquilo que você fala, né? Deixando o exemplo, não deixa questionamento, né? É isso aí. Então, te agradecer aí, cara, pelo seu exemplo de vida, por tudo que você mobilizou, né, cara, e deixou de legado social pra gente chegar lá hoje em dia e encontrar esse espírito, né, cara, de organização social e de entendimento da importância da agroecologia, da natureza, dessa reconexão, que eu tenho certeza que você deixou esse legado lá para a galera da Unirio e que a gente está buscando revigorar lá. Então, só agradecimento mesmo, muito, muito forte, mano, isso tudo.
Valeu mesmo, obrigadão aí pela presença, ter compartilhado os conhecimentos Desejo muita todos. força. Tamo Fico muito junto, feliz. mano. Desejo muita força e vida longa e próspera ao Boldinho da Urca. E não só ao Boldinho da Urca, mas todas as iniciativas de regeneração aí da natureza. Tamo junto. Pode É crer. nóis. Valeu, O irmão. objetivo é um Tamo só. junto, boa noite. Boa noite aí, Encantamento valeu pra humano. geral. É, encantamento humano, pode crer. Valeu, gente. Obrigadão aí todo mundo que acompanhou a live até aí. Vamos ficar por aqui. Um abraço, boa noite aí.